Vamos resolver esse exercício aqui. Uma esfera maciça de aço cai verticalmente do alto de uma máquina que fica a 3,48 metros de altura. Então aqui está a altura, aqui embaixo a esteira e a esfera aqui. Então a altura inicial da esfera 3,48 metros. Cai, então cai verticalmente, a velocidade inicial da esfera é 0. O G da gravidade, que é sempre vertical e para baixo, aqui no valor é 9,81, mas nas equações é negativo, porque ele é para baixo, contrário ao referencial. E pede quanto tempo vai decorrer até a esfera chegar aqui embaixo, na esteira, que é aqui no eixo X. A altura final da esfera é 0, enquanto a altura inicial é essa que nós já colocamos aqui. Qual equação nós vamos utilizar aqui do eixo do movimento retilíneo uniformemente variado da queda livre? Ora, vamos utilizar a equação popularmente chamada de sorvetão. Y é igual a y inicial mais o VY delta t mais o G sobre 2, metade do G, e o delta t ao quadrado. A velocidade inicial, como é 0, esse 0 virá aqui, esse termo aqui zero. A altura final aqui é 0. A altura inicial 3,48. O G da gravidade é menos 9,81 dividido pelo 2. E aqui nós teremos o delta t, então. Vamos passar esse termo para o primeiro membro. Metade de 9,81 é 4,905. Vezes o delta t ao quadrado. E isso é o 3,48. Vamos passar esse valor dividindo. Então nós teremos aqui 3,48 dividido por 4,905 e vamos tirar a raiz quadrada. Então delta t é a raiz quadrada deste valor aqui. Vamos pegar a calculadora para fazer aqui o resultado aqui, para ver como é que fica. Você já pode fazer a conta direto, mas eu vou fazer devagar aqui por etapa. 3,48 dividido por 4,905, isso vai dar 0, vou pegar 4 algarismos significativos, 7095. 0,7095. E vamos fazer a raiz disso aqui para ver o tempo que vai levar. Então esse valor aí, 0,7095, vamos extrair a raiz quadrada, isso dá 0,8423 e vai embora, 0,842 segundos. 0,842 segundos é a resposta correta. Bem, agora vamos fazer o problema número 9, que é o mesmo problema do número 8, só que agora a pedida é qual é a velocidade com que a esfera terá, qual a velocidade da esfera instantes antes de atingir a esteira, quer dizer, a velocidade final dela, aqui um pouquinho antes de tocar a esteira. Como no problema 8 já obteve o tempo, utilizando a fórmula do vovô ateu, popularmente chamada fórmula do vovô ateu, você calcula fácil a velocidade final aqui. A velocidade inicial, como nós falamos anteriormente, como ela cai, a velocidade inicial é nula, 0. Então aqui é 0. A velocidade final que nós desejamos, o G da gravidade, menos 9,81. E o tempo de voo, o tempo que leva para chegar aqui na esteira, 0,842 segundos. É só fazer o cálculo e nós teremos aqui o resultado. Vamos lá.
aqui está a calculadora, lá, 9,81 multiplicado por 0,842 dá 8,26. Então esta é a velocidade da esfera um pouquinho antes de atingir a esteira. E veja o detalhe importante que é negativo, realmente é dirigida para baixo, contrário ao referencial. Então essa é a resposta do problema número 9. Agora vamos fazer o problema número 10. É muito simples, veja só, o vetor A, ele tem componente x 235, então vou escrever 235i, e ele tem componente y 135, veja que as duas componentes são positivas. Já o vetor B, vou colocá-lo em verde, ele diz aqui, tem o vetor B tem componente x 194, então vou colocar aqui 194i, também veja que é positiva, e o y, a componente y é 40, também é positivo. E ele pede a soma, o módulo, melhor dizendo, vou até mudar a cor aqui, ó, o módulo do vetor C. Então aqui, logicamente, que não consegui escrever a seta, mas escrevi aqui a soma vetorial. Então basta somar. O vetor C é a soma do A e do B. 194 mais 235, isso aqui vai dar quanto? 429. Opa, esse 2 ficou meio... 429i. E 135 mais 40, ou 40 mais 135, 175. Este é o vetor C propriamente dito, mas o pedido aqui é só o módulo. Então, o módulo do vetor C, qualquer vetor, o módulo é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes Cx e Cy. Quem é a componente x do vetor C? É aqui a soma do 235 com 194, 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. Vai 1 aqui, 2 com 2, 4. E quem é a componente y do vetor C? Está aqui, ó. O CY é 175, que é o 135 mais 40. 5 com 0 é 5. 3 com 4, 7 e 1. É isso aí. Então vamos fazer aqui, ó. Raiz quadrada. 429 ao quadrado mais 175 ao quadrado. Na hora de fazer na calculadora, a raiz precisa ser feita sobre esta soma. Veja só, estica aqui o símbolo da raiz. Então, vamos pegar a calculadora. Vamos lá. Você vai pôr, abre parênteses, 429 ao quadrado mais 175 ao quadrado. Fecha o parênteses e aí aplica a raiz. Tá lá, a raiz quadrada é aquele símbolozinho ali da soma dos quadrados, ó, do 429 com 75, fechando parênteses. É esse valor, 463, o módulo do vetor C, 463. Prontinho, tá aí o resultado. Bem, agora vamos fazer aqui o número 11. O exercício número 11 é pegar o exercício número 10, que já foi obtido o vetor C, e agora ele pede qual é o ângulo que o vetor C, que é a soma vetorial do A com B, ali, esse vetor que nós já fizemos aqui, qual é o ângulo desse vetor C com eixo X positivo. Veja você que a componente x e a componente y são ambas positivas, então o vetor C ele é um vetor que está no primeiro quadrante.
assim em pé, ele é menos inclinado do que este vetor. Ele é um vetor que tem a componente x bem maior do que a componente y, é um vetor assim mais assim horizontal. E o eixo x e o eixo y, então o ângulo θ vai ser um ângulo relativamente pequeno. Como eu encontro esse ângulo θ, era a função tangente, você vai pegar a função, na verdade, arco tangente. O ângulo é o arco. Qual é o ângulo cuja tangente vale a componente y sobre a componente x? Então é só colocar aqui os valores que nós já calculamos agora há pouco do exercício 10. Vou até colocá-los em azul. Esse 175 que é o CY e esse 429 que é o valor do CX. E agora tem que usar a calculadora para obter este valor desse ângulo. Vamos lá. Aqui na função trigonométrica tem a função arco tangente, mas primeiro coloca parênteses, 175 divide por 429, fecha parênteses, vem na trigonometria, segunda função e tangente a menos 1 e o igual. Olha lá, então o ângulo cuja tangente vale essa razão é o ângulo de 22 graus. Então, portanto, 22 graus é o θc. Pronto, está aí o resultado.